Olá, aqui é o Elmo no canal Minutos com Jesus. Estamos dando continuidade aos destaques do livro do Apocalipse e você é bem-vindo não só neste vídeo, mas em todos os vídeos que já foram feitos, né? E estamos fazendo os destaques pela ordem do livro do Apocalipse. E agora nós vamos fazer o destaque do terceiro selo, que está no capítulo 6, versículos 5 e 6. E diz assim o versículo 5: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E os cavalos são sempre citados no versículos pares. Aqui ele está citado no versículo 5, né? E continuando então no versículo 6, diz assim, ó: E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos entender então um pouco o que significa tudo isto, né, que está descrito aqui na Escritura Sagrada, no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, que trata do cavalo preto. E este cavalo preto, vamos destacar inicialmente que ele está relacionado com aquilo que está citado em Mateus 24, 7, né, que diz: haverá fome, porque o cavalo preto significa fome. Fome seja que vem depois da guerra, né? A gente falou no vídeo anterior, então, que a guerra é sucedida de fome, de pestes e tal. Então, aqui ele diz assim: eu ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. Pela ordem é a voz do homem. Então, o que a gente viu lá no primeiro? Voz de leão. Segundo, voz de novilha. Terceiro, agora aqui, voz de homem. Nós estamos falando a voz daqueles 4 animais que estão lá no trono de Deus. Depois nós vamos falar do quarto, né? Esse é o terceiro, voz de homem. O leitor, então, presta atenção, deve observar que os 4 primeiros selos são ditados por estes seres viventes que sempre usam o expressivo ou a expressão vem e vê. Eu já me referi nos 2 destaques anteriores. Vamos continuar destacando aqui, enfatizando, né? Porém, devemos observar que no terceiro selo há uma exceção, pois ao invés de o convite vem e vê ser feito ou dirigido a João, como nas vezes anteriores, ele é feito ao terceiro animal, e assim não o animal que fala, mas sim o que ouve. Veja só que interessante. O sentido dessas declarações deve ser naturalmente compreendido sem nos importar com um argumento gramatical, ou seja, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem, e saiu outro cavalo. O ser vivente chamou o cavalo e este apareceu para cumprir a missão. Voltando a dizer que esses cavalos estão cumprindo uma ordenança de Deus, não uma permissão. Então, esse cavalo preto, ou seja, ele tem a cor com um aspecto tristonho, sombrio, funesto, inanimado, uma coisa esquisita, né? Então, este cavaleiro tem uma missão de cumprir, ou seja, ditar a fome durante o período da grande tribulação, ou pelo menos um período, né? Não sabemos quanto. Como bem descreve o profeta Jeremias em suas Lamentações, ou no livro de Lamentação, né? A nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Está lá em Lamentações 5:10. Até em Lamentações nós temos passagens escatológicas, né? Então João observa um detalhe importante na presente visão. Uma balança na mão do cavaleiro. Olha só, o que significa isso? São 2 pontos focais que devem ser aqui analisados. Primeiro, a balança, né? E segundo, um período de escassez. Na simbologia profética, a balança fala de racionalização dos alimentos de primeira necessidade, como bem o descreve o profeta Ezequiel lá em 4,16. Ele diz assim: Eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso. A incumbência do terceiro cavaleiro será impedir que a fome varra toda a humanidade.
Ele chamará a fome, mas ao mesmo tempo ele a controlará. Interessante isso, hein? Então, ele fala também do desequilíbrio que certamente haverá durante o reinado cruel da besta, né? A besta, o anticristo estará reinando em companhia da segunda besta, né? As duas bestas. E o profeta Daniel, ele descrevendo esse tempo do fim, ele diz lá, ó, assim, por uma parte, o reino da besta, né, será forte, e por outra será frágil. Está lá em 2:42, parte B. O império da besta será forte como o ferro, se referindo à estátua de Nabucodonosor, né? Diante dos homens, porém frágil como o barro diante dos flagelos de Deus, Daniel 2:40 e 45. Nós estamos falando dos pés da estátua, porque ela é um misto de ferro com barro. Então, e em período de escassez, os comestíveis precisam ser pesados com extremo rigor, porque será muito valioso. Em tempos de abundância, são distribuídos em grande quantidade, né? Se perde um pouco, e não podem ser pesados com balanças de mão. Então, essa figura de balança de mão, ele fala da fome que levará na mão do cavaleiro, né, uma balança vazia, é uma balança de precisão, na verdade. Então, veja só que esse cavalo preto, ele traz a fome e controlará a fome pelo cumprimento obrigatório da palavra de Deus, né, às nações que estarão debaixo do juízo de Deus na grande tribulação. Tá claro assim? Muito bem. E a igreja, em nome de Jesus, né? Nós cremos assim, ela estará arrebatada com o Senhor nos ares até o fim da grande tribulação. É isso. Então, se você quer aprender um pouco mais, continua lendo o livro do Apocalipse, você vai ter grandes revelações, tá bem? Que Deus te abençoe com discernimento, com sabedoria, para você entender tudo que já foi e tudo que virá pela frente de destaques. Nós teremos muitos destaques pela frente. Estamos concluindo, iniciando o capítulo 6, né? Muito bem, então é isso. Curta, compartilhe e lembre-se, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse que nós estamos citando aqui, que é o príncipe da paz. Ele vive e reina para sempre. O resto é imitação, o resto é fake, o resto engana o povo e pode enganar até os escolhidos. Que você seja um dos que crerá nessa palavra e não será enganado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.